Bem-vindos ao nosso canal, e no conteúdo de hoje, vamos falar sobre 3 figuras centrais na história do cristianismo primitivo: Pedro, Estevão e Paulo. Cada um desses homens desempenhou um papel importante na difusão do Evangelho de Jesus Cristo em todo o mundo, e experimentou desafios em suas jornadas. Junte-se a nós enquanto exploramos suas vidas e legados, e descobrimos como sua fé e compromisso inspiram os cristãos de hoje a seguir o caminho de Jesus. Se inscreva no canal e, se gostar e achar eficaz, compartilhe com todos. Fique atento porque vamos falar por parte da história de cada um deles. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo, e é considerado uma das figuras mais importantes no início do cristianismo. Pedro nasceu em Betsaida, uma cidade às margens do Mar da Galileia, e era um pescador antes de se tornar discípulo de Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus e tornou-se líder entre os apóstolos. Pedro é conhecido por ter negado Jesus 3 vezes antes da crucificação, mas foi perdoado e se tornou um dos principais líderes da igreja cristã após a ressurreição de Jesus. Ele pregou a palavra de Deus em Jerusalém e em outras partes do mundo mediterrâneo. Fundou igreja e escreveu cartas que estão incluídas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Pedro teve um papel fundamental na expansão do cristianismo para além do mundo judaico. Ele foi o primeiro a pregar para gentios, a não-judeus, e defendeu a aceitação deles na comunidade cristã, sem a necessidade de seguir as leis judaicas. Pedro sentiu muitas dificuldades e perseguições durante sua vida como apóstolo, incluindo prisões e perseguições pelos romanos. No entanto, ele permaneceu fiel à sua fé, e continuou a pregar a palavra de Deus até o fim de sua vida. Segundo a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido próprio, pois não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus. Pedro é reverenciado por muitos cristãos como o primeiro Papa da Igreja Católica Romana, sendo considerado o primeiro bispo de Roma. Sua vida e legado continuam a inspirar e ensinar a fé cristã até hoje, mostrando a importância da humildade, da fidelidade e do amor a Deus e aos outros. Resumo da vida de Pedro. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo, além de ser um dos líderes da igreja primitiva. Sua história é uma jornada de altos e baixos, que incluiu momentos de grande fé e coragem, bem como momentos de fraqueza e negação. Pedro testemunhou muitos dos milagres de Jesus, e até andou sobre as águas por um breve momento. Ele foi um dos apóstolos que presenciou a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, e também esteve presente na última ceia. Apesar de ser um líder da igreja primitiva, Pedro provoca muitas dificuldades e perseguições por causa de sua fé. Ele foi preso, espancado e até mesmo crucificado de cabeça para baixo em Roma, a pedido do imperador Nero. Mas, apesar de todas essas dificuldades, Pedro pesou firme em sua fé até o fim. Sua história é um exemplo inspirador de perseverança e coragem, e sua mensagem continua a impactar e transformar vidas até hoje. Igual o Estevão, foi um diácono e pregador cristão que é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia Sagrada. Ele foi um dos primeiros 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para cuidar das necessidades materiais da igreja, permitindo que os apóstolos se dedicassem à pregação da palavra de Deus. Estevão era conhecido por sua sabedoria e poder de pregação, e ele pregou o Evangelho em Jerusalém com grande zelo e entusiasmo. No entanto, ele também provocou muita oposição, principalmente dos líderes religiosos judeus que o acusavam de blasfêmia e difamação contra a lei e o templo. Estevão. Em Atos dos Apóstolos capítulo 7, Estevão fez um discurso poderoso diante do Sinédrio, o Conselho Judaico Supremo, no qual ele defendeu a fé cristã e repreendeu os líderes religiosos por rejeitarem a mensagem de Deus e perseguirem os profetas.
Ele acusou-os de terem traído e matado o justo, uma referência a Jesus Cristo. Estevão provocou a ira dos líderes judeus, que o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Enquanto ele estava morrendo, Estevão pediu perdão para aqueles que o estavam matando e disse: Senhor, não lhes imputa este pecado. A morte de Estevão foi vista como um evento significativo no início da história cristã, sendo considerada a primeira morte de um mártir cristão. A morte de Estevão também foi importante para a manifestação do cristianismo, pois seus ensinamentos e exemplo de coragem e fé inspiraram muitos outros cristãos a seguir o caminho de Jesus, mesmo que isso signifique a paixão e a morte. A vida e morte de Estevão continuam a ser um exemplo de coragem, fidelidade e amor a Deus, mostrando a importância de permanecer fiel à fé, mesmo em face da paixão e da morte. Resumo da vida de Estevão. Estevão foi um dos primeiros cristãos mencionados na Bíblia e um dos 7 homens escolhidos pelos apóstolos para servir nas mesas da igreja primitiva em Jerusalém. Ele também se destacou como um pregador poderoso e corajoso, que proclamou a mensagem de Jesus com ousadia e clareza. No entanto, sua pregação e defesa da fé cristã o colocaram em conflito com as autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Estevão foi preso, julgado e condenado à morte por apedrejamento. Mesmo em face da morte, Estevão não recuou de sua fé, mas manteve sua confiança em Jesus até o fim. Ele é lembrado como o primeiro mártir cristão registrado na Bíblia. E sua história é um testemunho inspirador de coragem e fidelidade a Deus, mesmo em face da oposição e perseguição. Igual Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, foi um dos apóstolos mais importantes da Igreja cristã, e é conhecido como um dos escritores mais prolíficos do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Paulo nasceu em Tarso, na atual Turquia. Em torno do ano 5 DC ele era um judeu devoto, e estudou sob a tutela do famoso Rabino Gamaliel em Jerusalém. Inicialmente, Paulo era um feroz perseguidor dos cristãos e participou da prisão e morte de muitos deles. No entanto, em uma viagem para Damasco, Saulo teve uma visão de Jesus ressuscitado e se convertido ao cristianismo. Ele mudou seu nome para Paulo e começou a pregar a palavra de Deus, tornando-se um dos mais fervorosos defensores da fé cristã. Paulo fez 3 viagens missionárias importantes, nas quais pregou a palavra de Deus em várias cidades ao redor do Mediterrâneo. Ele fundou várias igrejas e escreveu uma série de cartas que foram posteriormente incluídas no Novo Testamento. Essas cartas são consideradas algumas das mais importantes e influentes escritas na Bíblia, tratando de questões teológicas e éticas, bem como de instruções para a vida da igreja. Paulo sentiu muitos desafios e dificuldades em sua vida como apóstolo, incluindo perseguições, prisões e até mesmo um naufrágio. No entanto, ele pesou firme em sua fé e continuou a pregar a palavra de Deus até o fim de sua vida. Paulo morreu em torno do ano 67 DC, provavelmente em Roma, onde foi executado sob ordens do imperador Nero. Sua vida e legado continuam a ser uma inspiração para muitos cristãos hoje, mostrando como a fé em Deus pode transformar vidas e inspirar a dedicação a uma causa maior. Resumo da vida de Paulo. A vida de Paulo é uma das histórias mais notáveis e impactantes da Bíblia. Originalmente conhecido como Saulo, ele era um fariseu judeu que perseguiu ferozmente os cristãos primitivos, até que teve um encontro dramático com Jesus no caminho para Damasco. Depois desse encontro, Paulo se converteu ao cristianismo e se tornou um dos mais proeminentes defensores da fé. Ele fez 3 viagens missionárias, pregando o evangelho e plantando igrejas em todo o mundo conhecido da época, incluindo a Ásia Menor, a Grécia e a Roma. Ao longo de sua vida, Paulo sofreu muitos desafios e perseguições por causa de sua fé, incluindo prisão, espancamento e até mesmo um naufrágio. No entanto, ele baixou firme em sua confiança em Jesus e em sua missão de proclamar o Evangelho a todos que pudessem alcançar.
Paulo escreveu muitas das cartas do Novo Testamento, que são uma fonte de inspiração e orientação para cristãos em todo o mundo até hoje. Ele é lembrado como um modelo de coragem, fé e dedicação ao serviço de Deus, e sua vida continua a inspirar e transformar vidas em todo o mundo. Vamos fazer um resumo da vida desses três homens de fé: Pedro, Estevão e Paulo. Pedro, Estevão e Paulo foram três figuras importantes na história do cristianismo primitivo. Cada um deles sente desafios únicos em suas jornadas. Mas todos compartilham uma fé inabalável em Jesus e um compromisso com a missão de preservar o Evangelho. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus e se tornou um líder influente na igreja primitiva. Ele foi fundamental na expansão do Evangelho para os gentios. E foi um dos apóstolos mais ativos em pregar a mensagem de Jesus em todo o mundo. Estevão foi um diácono escolhido pelos apóstolos para servir nas mesas da igreja em Jerusalém. Ele também se destacou como um pregador corajoso e poderoso, que defendeu a fé cristã contra a oposição e a paixão. Paulo, por sua vez, começou como um feroz perseguidor dos cristãos, mas teve uma transformação dramática após um encontro com Jesus. Ele se tornou um dos maiores defensores da fé cristã, viajando por todo o mundo para pregar o Evangelho e plantar igreja. Embora cada um tenha enfrentado seus próprios desafios e adversidades, todos eles permaneceram firmes em sua fé e compromisso com Jesus até o fim de suas vidas. Eles são lembrados como modelos de coragem, dedicação e devoção ao serviço de Deus. E sua história continua a inspirar e desafiar os cristãos de todo o mundo hoje. Espero que este conteúdo tenha sido informativo e inspirador para você. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber atualizações sempre que lançarmos um novo conteúdo. E se você achou este conteúdo valioso, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser abençoadas por ele. Obrigado por assistir. Deus abençoe a todos. Até a próxima.